Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Queria que vocês me mantivessem informados se o som está chegando aí para vocês, se está dando tudo certo, para que a gente possa dar início ao nosso culto de oração, melhor, culto de adoração a Deus. Amém? Amém, irmãos. Amém. Vamos começar fazendo uma oração ao nosso Deus, clamando pela misericórdia dele sobre nós, mais uma vez, como igreja, reunidos em culto a ele. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegarmos a Ti, ó Pai, em oração, apresentando o Senhor Deus o nosso culto ao Senhor, e clamamos, ó Pai, para que o Senhor derrame da Tua misericórdia e da capacitação do Senhor, para que possamos cultuar o Senhor em espírito e em verdade, cultuar como o Senhor de fato merece, cultuar ao Senhor como ovelhas que ouvem de fato a Tua voz e que buscam caminhar nos Seus passos e em Tua direção. Nós clamamos, Pai, nos auxilia nessa noite, esteja no meio de nós, nos contempla, Senhor Deus, com a Tua presença, e que sejamos cheios da alegria que procede do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Também pedimos ao Senhor perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, e que a Tua misericórdia, Senhor Deus, seja abundante sobre nós, nos transformando dia após dia à imagem e semelhança do nosso Senhor e Redentor Cristo Jesus. Amém, amém, no nome dele é que oramos, Pai. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Vamos entoar alguns cânticos ao Senhor. Vamos entoar alguns cânticos ao Senhor. Amém, irmãos. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Esse é um hino muito maravilhoso, que fala do Deus que é Deus glorioso, grande e que faz coisas impossíveis.
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Amém, aleluia. Palavra do Senhor, Salmo de número 91, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita,
tu não serás atingido. Aleluia. Louvado seja Deus pela tua boa mão e proteção sobre nós. Nós cremos nesse Deus e é por isso que nós, mesmo em crise, continuamos adorando ao nosso Senhor. Amém? Quero te convidar para a gente louvar mais um cântico que fala que nada pode separar-nos do amor de Deus. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus glorioso. Último cântico, meus irmãos, que é a preparação para a gente passar por um tempo meditando na palavra do Senhor. Ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és.
nos teus caminhos, viver vida de amor, e em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Ó Deus, pra te adorar em espírito e em verdade, preciso conhecer-te e saber quem tu és, andar nos teus caminhos, viver vida de amor, e em tudo buscar teu reino, dedicando a ti o meu louvor. Não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos. É preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos, e te amar assim de todo o coração, e te amar assim de todo o coração. Não se vive em momentos uma vida de adoração, muito mais que sentimentos. É preciso ter consagração, é saber que minha vida sempre está em tuas mãos, e te amar assim de todo o coração, e te amar assim de todo o coração, e te amar assim, e te amar assim de todo o coração. Amém, amém. Feche seus olhos. Senhor, nós entendemos, ó Pai, o que foi feito por nós. Nós reconhecemos que somos falhos em viver uma vida entregue e consagrada ao Senhor. E é por isso, Senhor Deus, que diariamente nos aproximamos de Ti, para antes de tudo, reconhecer nossas falhas, pedir perdão a Ti, ó Pai. Então, clamar pela Tua misericórdia sobre nós. Mais uma vez fazemos isso. Estaremos diante da Tua santa palavra, para ser orientado por ela, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, por meio dela, o Senhor fortaleça a nossa fé, restaure a nossa caminhada, nos pegue pelas mãos, ó Pai, e nos faça homens e mulheres que adoram o Senhor verdadeiramente. Essa é a nossa oração, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero te convidar a você abrir aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, onde nós vamos meditar na última parte desse capítulo hoje. Romanos capítulo 6.
do verso 15 até o verso 23, o texto que vamos meditar hoje. Quero que os irmãos prestem muita atenção, abram suas Bíblias aí, porque a palavra de Deus é muito, mas muito gloriosa e muito rica de ensinamentos para nós diariamente. Romanos capítulo 6, verso 15 até o verso 23. A palavra do Senhor diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, ou seja, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos no pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Amém. Nós já pedimos a Deus que nos instruísse e nos abrisse o coração para que entendamos a palavra. E eu já quero aqui, depois de feita a leitura, passar para a exposição de hoje. Meus irmãos, uma das coisas mais significativas e mais maravilhosas que pode acontecer na vida do homem ou na vida do ser humano é o nascimento dos filhos. Quando nós pegamos nos braços os nossos filhos pela primeira vez, é algo que é uma emoção tão grande, uma alegria tão grande que chega a ser indescritível. A gente não consegue descrever o que verdadeiramente nós sentimos. E eu sei que você, que é pai, ou que é mãe, você, quando eu digo essas palavras, você já está se lembrando daquilo que aconteceu quando você pegou seus filhos nos braços. Isso porque, meus irmãos, o nascimento, ele é uma coisa grandiosa. A vida é celebrada no nascimento. Quando nasce, que seja um parente e que seja até mesmo distante, nós nos alegramos, porque o nascimento é uma coisa extraordinária, uma coisa poderosa. A concepção da vida é uma coisa que nos impacta profundamente. Todos nós já fomos tomados pela alegria de conhecer ou de participar, de um nascimento de um ente querido nosso, ou de algum filho de algum ente querido nosso, quiçá até mesmo os nossos filhos. E de certa forma o apóstolo Paulo está falando nesse texto, em todo o capítulo 6 de Romanos, do impacto da vida que Cristo oferece, daquilo que Cristo gera na vida de homens que o aceitam pela fé. É por isso que o capítulo 6, ele é cercado de coisas tão gloriosas, porque o apóstolo Paulo, ele fala de como em Cristo nós morremos para o pecado, mas ressurgimos, renascemos para Deus. E isso é muito, mas muito glorioso, porque nós nascemos de novo. É por isso que o apóstolo Paulo usa expressões tão marcantes, dizendo: onde o pecado superabundou, a graça, ou melhor, a graça superabundou aonde o pecado abundou. Ele está de certa forma descrevendo algo grandioso, poderoso
impactante que aconteceu na vida de todo aquele que recebe Cristo como Senhor da sua própria vida. Paulo deixa muito claro aqui na primeira parte do capítulo 6 de Romanos, que vai do verso 1 até o verso 14, que pela fé nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Cristo. Na cruz, o nosso velho homem, ele morreu. Aquele homem que era dominado pelo pecado, escravizado pelo pecado, ele sucumbiu lá. E na ressurreição de Cristo, nasce um novo homem, livre dessa escravidão e desse peso de morte que o pecado traz. Portanto, não devemos nos submeter mais ao pecado como se ele fosse de fato o nosso Senhor. E nem devemos trazer no nosso corpo mortal as marcas e a prática do pecado como se ele fosse um jugo que estivesse sobre nós, porque em Cristo isso foi retirado de nós. Mas pelo contrário, agora a gente precisa oferecer os nossos membros, nosso corpo, alma, todo o nosso ser a Deus como instrumento de justiça, oferecendo nossa vida, nosso coração, nossa adoração em espírito e em verdade àquele que nos deu vida nova. Então Paulo fala que em Cristo a gente foi liberto do reino do pecado, nós não somos mais os seus súditos. Em Cristo, as nossas práticas antigas, elas se passaram, tudo se fez novo agora. Cristo tira as amarras do pecado que nos prendiam e nos conduziam a entregar os nossos membros às obras malignas. Isso é nascer de novo, é ser liberto. Agora, na segunda parte de Romanos capítulo 6, que vai do verso 15 ao verso 23, que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo continua falando sobre como é essa nova vida em Cristo. E tomando como base as palavras de Paulo aqui em Romanos 6, do 15 ao 23, eu queria meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: chamados da escravidão para a servidão. Ser chamado para essa nova vida em Cristo implica em entender que a gente foi deposto, ou melhor, Cristo arrancou, Cristo destituiu de poder o pecado das nossas vidas, nos fazendo libertos. Não somos mais escravos do pecado, mas somos agora escravos de Cristo. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui: fomos chamados para o serviço. O verso 15 e o verso 16, ele explica qual é o nosso serviço depois de ter sido libertos da escravidão do pecado. Olha o verso 15: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça? De modo nenhum. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele começa fazendo essas perguntas, porque ele está usando aqui aquele recurso da diatribe, que ele está escrevendo a carta como se ele estivesse dialogando com alguém, para que o seu ensinamento se torne palpável para os ouvintes da carta, ou para os leitores da carta de Romanos. Então ele faz perguntas retóricas para que ele mesmo responda, porque ele entende que em algum coração daqueles que leem ou ouvem essa carta pode surgir esse mesmo questionamento. Então Paulo começa o verso 15 com essa pergunta, verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, antes de passar de fato para a exposição do texto, eu quero te explicar o porquê que nós fomos chamados para o serviço e não para um serviço. A diferença parece bem pequena, mas ela está de fato na língua portuguesa, né? O artigo definido o e o artigo indefinido um. Quando eu uso o serviço, eu deixo claro que esse serviço ele é definido. Quando eu digo um serviço, fica sem de fato definir qual é o serviço. E aí aquele que não sabe como servir, serve errado.
E que o apóstolo Paulo fala nos versos 15 e 16 é exatamente definindo o nosso serviço. Para que fomos libertos do pecado? É para viver pecando, para que a graça seja mais abundante? Não, é claro que não. Então Paulo está definindo qual é o nosso serviço para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para realizar um serviço, e o serviço que somos chamados a realizar é o serviço de obediência à lei, verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Veja que mais uma vez o apóstolo Paulo vai fazer essa pergunta que é capciosa. Muito provavelmente Paulo está combatendo aquele cristão, ou aquele judaizante, ou aquele pagão que veio de alguma outra esfera religiosa e está agora fazendo parte do seio da igreja, e que ele pode estar pensando assim: então tudo bem, quer dizer que eu não preciso mais buscar santidade ou caminhar em santificação, eu posso fazer todas as coisas, haja visto que eu não estou mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, então eu posso tudo e devo fazer tudo sem me preocupar com a minha vida de santidade, ou seja, eu me tornei alguém sem lei e sem regras. Paulo não está falando disso aqui. Paulo na verdade está falando que pelo contrário, Paulo diz que não somos salvos pela obediência à lei, portanto a lei de Moisés não é desprezível, ela não expirou. Paulo responde aqui àquele que pode estar pensando: não, então se não é tempo da lei, posso fazer todas as coisas. Ou até mesmo aquele que é um judaizante, né? Aquele que guarda a lei de Moisés e ainda tenta escorar a sua salvação nela, pela obediência a ela, e que pode então usar esse argumento de Paulo contra ele mesmo, dizendo: Paulo diz que é de Deus, mas ele fala coisas contra Deus, assim como os escribas e fariseus fizeram com o próprio Cristo. E Paulo está dizendo: não é por aí. Temos um serviço a ser prestado a Deus, que é o serviço de obediência à lei. Nessa pergunta, então, o apóstolo Paulo está revelando os possíveis pensamentos daqueles que leem sua carta, mas tem um trocadilho muito interessante aqui, algumas expressões que aparecem nesse verso 15, verso 16, que são muito, mas muito interessantes e muito ricos de ensinamento para nós. Paulo usa uma preposição grega aqui, quando ele fala de sob a lei ou sob a graça, que dá a ideia de fato que é de estar debaixo da lei ou debaixo da graça. É claro que o apóstolo Paulo ele está se contrapondo aqui, né? Até mesmo porque a sua pergunta é a pergunta de alguém que está achando que não precisa mais obedecer à lei, porque a gente está debaixo da graça ou submetidos à graça. Mas acontece que no verso 16 Paulo usa a mesma preposição que dá a ideia de debaixo, para falar daqueles que obedecem como servos, seja o pecado para a morte ou a obediência para a justiça. De maneira resumida, o que eu quero que você entenda aqui é que o trocadilho consiste em não devemos pecar porque estamos debaixo da lei ou da graça, mas porque damos ouvidos ao nosso justo Senhor. É até a expressão aí, a obediência, ofereceis como servos para a obediência do verso 16, é a palavra ouvir, conectada com a preposição ou com o prefixo de se estar sob ou se submeter. Então é submeter os seus ouvidos ao pecado, você se tornou servo dele. Quando você submete os seus ouvidos a Deus o justo, então você pratica
a justiça. Então não importa se é tempo da lei ou da graça, não é essa a discussão do apóstolo Paulo aqui em Romanos 15 ou Romanos 16. É preciso entender que quando submetemos os nossos ouvidos a Cristo nosso Senhor, aquele que nos salvou, produziremos obras de justiça. Quando não fazemos isso, produziremos ou submetemos os nossos ouvidos ao pecado. Não tem muito a ver sobre se estamos debaixo disso ou daquilo, mas porque nossos ouvidos se abriram para ouvir a Cristo. Por isso, produzimos obras de justiça. Isso deve nos levar à pergunta: como é que Deus fala conosco? Como nós submetemos nossos ouvidos a Deus? Através da sua santa palavra. Por isso, a lei não é desprezível, pois ela é lâmpada para os nossos pés, mel para os nossos lábios. A palavra é que revela, a lei é o que revela o caráter santo de Deus, e por isso não devemos dar de ombros para ela, porque estamos debaixo da graça, mas muito pelo contrário, porque nossos ouvidos se submeteram a Cristo, é que nós buscamos obedecer à lei e fazer a vontade de Deus. O nosso serviço é obediência à palavra de Deus. Isso precisa caracterizar a vida de um cristão. Uma segunda coisa a se destacar ainda nesse ponto: obedecemos àquele que é o justo. Verso 16, finalzinho do verso 16. Ele está fazendo um contraponto aqui: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo é que obedeceis, sois servos. Ele está falando, se você oferece os seus membros a serviço de qualquer um que seja, esse qualquer um que seja se tornou o seu senhor. Então, se você coloca os seus membros à disposição do pecado, o pecado é o seu senhor. Mas se você coloca os seus membros à disposição de Cristo, Cristo é o seu Senhor. Então entenda de uma vez por todas que Cristo te libertou dessa escravidão e dessa relação que você antes tinha de pecado ser o seu Senhor. Hoje obedecemos ao justo. E aqui as palavras de Paulo deixam muito claro aquilo que Cristo ensina em Mateus 6,24. Não tem como obedecer a dois senhores. Se seus membros, se seu corpo, se sua mente, se o seu coração está a serviço do pecado, você já abandonou a Cristo e o pecado já é o seu Senhor. Meus irmãos, nós recebemos essa salvação em Cristo, essa justificação em Cristo, com um único propósito, que é de oferecer então os nossos membros como instrumento de justiça a Deus. Caso não façamos isso, é exatamente porque não nascemos de novo. Se o pecado ainda é aquilo que nos caracteriza, se diariamente nos alimentamos com prazer nele, quer dizer que nos falta nascer. Primeira João 3, 7, 10 diz o seguinte: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Cristo veio para destruir esse senhorio que o diabo e que o pecado produzia sobre nós, militava sobre nós, exercia sobre nós. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Então perceba que João está falando para a gente
de uma servidão, de uma liberdade que temos da escravidão do pecado em Cristo Jesus, mas que nos leva a uma servidão contínua a Cristo nosso Senhor. Recebemos, meus irmãos, o chamado para obedecer a palavra de Deus e praticar as obras de justiça. Isso é o que revela que de fato somos renascidos em Cristo. Não se engane que dá para estar em Cristo e continuar em uma vida de pecado e impurezas. A grande verdade é que você está no pecado e não em Cristo. Uma segunda coisa a se entender aqui nesse texto: nosso chamado implica em troca de servidão. Verso 17 e verso 18 fala muito disso. Muito disso. Olha o que o texto diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Como eu já disse anteriormente, não tem como servir aos dois senhores. Nossa vida revela os nossos compromissos mais básicos e fundamentais. Aquele que está vivo para Deus irá produzir obras de justiça, pois ele está enxertado na videira que é Cristo. Mas aquele que não está comprometido com Cristo está morto, e para mais nada serve a não ser para ser jogado, lançado e queimado ao fogo. São estas as palavras de Cristo Jesus. Quando Cristo nos chama e quando nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, e nós nos entregamos a Ele, e recebemos Ele como nosso Senhor, Salvador, Justificador, como nosso Redentor, e fazemos isso pela fé, que é um próprio dom de Deus e não nosso, para que ninguém de nós se ensoberbeça ou se glorie em si mesmo, nós temos trocado o Senhor da nossa vida. Aquele que era o nosso opressor, o pecado, é destituído do poder, para que Cristo assente no trono do nosso coração. Paulo deixa claro que aqueles que foram vivificados pela ressurreição de Cristo, eles trocaram de senhorio, e isso acontece, pelo menos está revelado no texto, de 3 formas. Trocamos de Senhor quando contemplamos o que foi destruído. Veja o verso 7. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a doutrina que lhe foi entregue. Paulo inicia aqui a sua argumentação dando graças a Deus, porque aqueles que estão em Cristo, eles foram libertos das amarras do pecado. Quem executou essa grande obra? Deus. É por isso que o apóstolo Paulo começa dando graças a Deus, porque nós não tínhamos condições alguma de resolver esse problema, de abrir os nossos próprios olhos para ver Deus, ou para abrir os nossos ouvidos nós mesmos para escutar a voz de Deus. Mas Deus abriu os olhos e os ouvidos. Louvado seja Deus, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, e não àqueles que se acham sábios e instruídos. Mateus capítulo 11. Quem executou essa grande obra foi Deus, e Ele, através do teu poder, retirou das nossas vidas essa escravidão do pecado. Uma outra coisa que fica clara aqui, a escravidão do pecado, ela foi totalmente dissolvida. Veja que Paulo fala de algo que ficou no passado. Outrora éramos escravos, graças a Deus, porque outrora éramos escravos, mas agora servos de Cristo Jesus. Antes de Cristo, os homens estavam aprisionados na condição de oferecer os seus membros, o seu corpo, a sua vida, para obras malignas. Paulo repete muito isso aqui, exatamente para que a igreja entenda
você já não é mais servo do pecado. Também trocamos de senhorio quando de coração nos entregamos à doutrina. Presta atenção como o apóstolo Paulo conecta ao conhecimento, ao estudo, à reflexão daquilo que Deus diz na sua palavra, como sendo a peça fundamental que vai gerar essa libertação no coração do cristão. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina. Aqui fostes entregues. Paulo fala, essa troca de senhoria acontece quando cremos na doutrina que nos foi entregue. Nesse sentido é que a gente entende que somos, como igreja, os arautos da libertação. Nesse sentido é que entendemos que a igreja é a portadora de boas novas, a palavra que liberta as pessoas de uma vida dominada pela morte, pela escravidão do pecado. E isso foi o que recebemos, mas antes de tudo, recebemos essa palavra para a nossa libertação. Para a nossa libertação. Aqueles que não entendem que essa palavra, antes de tudo, é para a nossa libertação, eles se enquadram lá naquela passagem onde Jesus Cristo fala: afastam-se de mim, eu não vos conheço. Nós fizemos milagres, expulsamos demônios no seu nome, não vos conheço. Antes de tudo, recebemos essa palavra, o Evangelho, para sermos libertos da escravidão. Então, recebemos por meio dessa palavra um novo Senhor, um novo reino, uma nova vida. Por isso é que Cristo pode olhar para si mesmo e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa doutrina que nos foi entregue, é essa palavra que nos liberta de que somos pecadores. Deus nos amou de maneira grandiosa, oferecendo o seu Filho para morrer por cada um de nós. Precisamos de arrependimento e tomar Cristo para a nossa vida como nosso Senhor, e nós os seus servos, para obtermos então a salvação e a vida eterna. Também trocamos de Senhor quando o poder de Cristo destrói o poder do pecado. Verso 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vez, é uma obra, é uma realização, é uma vez de fato acontecendo no coração, o homem é liberto dessa escravidão do pecado, porque Cristo, aquele que nos libertou, é maior do que a morte. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graça a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo colocou o nosso antigo senhor, pecado, diabo, por estrado debaixo dos seus pés. Por isso, aqueles que estão em Cristo, eles têm condições de produzir bons frutos. Tem um pastor amigo meu que sempre diz que é na crise que se conhece o crente. Irmão, em nome de Jesus, pense em tudo que estamos vivendo. Pense nesse tempo onde talvez a maior e mais concreta, ou até mesmo a mais fácil expressão da nossa vida de cristão é vir ao templo. Pense que nesse tempo estamos sendo cerceados de estar no templo. Agora considere e se pergunte a quem você serve. Você continua servindo a Deus? A quem você serve? Quem é o seu Senhor? Porque ter Cristo como Senhor está para além de vir ao templo. É importante sim vir ao templo, não menosprezo isso hora alguma, mas nós
começamos a contemplar uma época no qual, quando se tirou a expressão de religiosidade que era vir ao templo, os servos deixaram de ser servos. Meus irmãos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo para ser servos, servo daquele que é justo. O que a crise desses dias está nos revelando? Quantos de fato e de verdade servem, são escravos e entenderam o que é ser escravo de Cristo? Não no sentido pejorativo da palavra, porque no sentido pejorativo da palavra era aquele que nos escravizava antes de Cristo, que nos oprimia, que inclusive todas as obras que nós praticávamos quando Ele era o nosso Senhor eram todas obras de morte. Mas agora em Cristo o que produzimos é vida, é glórias a Deus, é adoração a Deus. Certa vez Jesus contou uma parábola, está lá em Lucas 17, versos 7 ao 10, a qual ele fala assim: qual de vós, tendo um servo, presta atenção, ele está falando para os seus ouvintes, e ele está falando: se vocês fossem senhores e tivessem um servo, qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá ao voltar ele do campo: chega-te já e reclina-te à mesa? Não, lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás? Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizeres tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Jesus, quando conta essa parábola, ou quando ele conta essa história, para trazer o ensinamento de que servo serve, ele está falando inclusive sobre perdão, o contexto geral dessa história. E em outras palavras ele está falando: perdoe, porque é isso que servos fazem. Mas aplicando para a nossa vida, em nosso contexto, e isso que a gente está meditando na palavra de Paulo aqui, sobre fomos libertos da escravidão do pecado para sermos servos de Cristo. É preciso a gente entender que servimos porque somos servos, não por qualquer outro motivo. E é por isso que uma crise, é por isso que por uma frustração, é por isso que por uma qualquer situação crítica que você enfrente, você não deve deixar de servir, porque é isso que você é isso que nós somos, servos. Uma terceira coisa que a gente aprende aqui: nossa servidão é dinâmica e crescente. Verso 19 e verso 20. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Perceba uma coisa, nesse ponto o apóstolo Paulo coloca o nosso desempenho, ou o nosso empenho enquanto servos do pecado, produzindo os males, em comparação com o nosso empenho para servir a Cristo, produzindo justiça.
Nesse ponto, Paulo nos leva a pensar em como e o quanto de maldade e pecados produzimos quanto éramos escravos da iniquidade. E o propósito disso é fazer com que nos autoanalisemos. Precisamos fazer uma avaliação e perceber quantas e como são as nossas obras de justiça. Eu já ouvi falar pessoas que passam 2, 3 dias nessas festas de músicas eletrônicas, dançando, bebendo, usando drogas, e quando se convertem, começam bem, lendo a Bíblia, se oferecendo para o trabalho no reino, pregando, evangelizando, mas com o tempo mal conseguem cultuar a Deus, dormem, ficam sempre escorando o seu serviço na casa do Senhor em outro, sempre com o pensamento: eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar calado, não vou dizer nada, vai que o irmão faz tudo sozinho. Caso você seja um desses casos, Paulo está te perguntando: onde está aquela tua energia que você tinha para produzir pecado? Onde foi parar tanto gás que você tinha? Por que você não é assim, tendo um Senhor ainda mais excelente? Onde foi parar o teu vigor? Onde está a tua alegria? Você era mais produtivo quando era escravo do pecado? A gente precisa tomar como exemplo, meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo, que atravessava de cidade em cidade arrastando os cristãos e fazendo eles negarem a Cristo, mas quando depois da sua conversão, depois do seu encontro com Cristo, ele atravessa cidade em cidade, mas é pregando o evangelho, sendo açoitado, sendo apedrejado. Ele pregava e estabelecia igrejas. Pense, meus irmãos, em quem você era antes de Cristo aparecer na sua vida. Pense as inúmeras iniquidades que você acumulava dia após dia diante de ti e diante de Deus. Pense o quanto você era expert em produzir essas obras. E agora pense naquilo que você produz hoje, tendo Cristo como seu Senhor. Pense naquilo que você produz hoje, tendo recebido a vida eterna, totalmente de graça. O Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, em especial sobre esses versos, ele diz o seguinte: não podemos ser menos consagrados a Deus que um ímpio é dedicado ao pecado. O pecado, ou melhor, o pecador vira noites para satisfazer as suas paixões, dedica a sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar o seu Senhor, que é o pecado. Depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior? Quanto se trata de agradar ao Senhor, será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que somos a Jesus hoje? Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Uma última lição, meus irmãos, que a gente pode aprender nesse texto. É o próprio paradoxo existente. Escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Como também já falamos anteriormente, não existe um só homem livre sobre a terra: ou ele está comprometido com Cristo e com Deus, ou ele está na prisão das suas iniquidades, morto nos seus delitos e pecados.
Porém, é preciso reconhecer que o homem que não está em Cristo, ele pode sim pensar que está livre. Porém, nós sabemos que ele está preso e acorrentado na sua própria vontade pecaminosa. Nós sabemos disso. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos capítulo 1, inclusive. Olha o que ele diz. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens a imundícias pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Não estão livres, mesmo que pensem que estão livres. Então é nesse sentido que existe esse paradoxo. Aqueles que estão fora de Cristo, sem Cristo, eles pensam viver uma liberdade que na verdade é a escravidão do pecado. Aqueles que estão em Cristo vivem uma liberdade, mas que também deve ser entendida como uma liberdade para se pôr a serviço do seu libertador. E para a gente entender o quanto nossa liberdade para a servidão de Cristo é muito mais excelente, é só prestar atenção nos resultados dos dois estados. Presta atenção no que o texto diz, verso 20: porquanto eras escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Verso 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O que você colhia quando o seu senhor era o pecado? Você só colheu coisas que trazem vergonha, porque o salário do pecado é a morte. Agora veja o verso 22. Agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Primeiro estado, livres, mas mortos nos delitos e pecados. Estes são aqueles que oferecem os seus membros, o seu corpo, a sua vida para a escravidão que o pecado impõe. Agora, porém, libertos dessa opressão, nós produzimos coisas que trazem vida. Exatamente, porque agora fomos vivificados. O outro estado é livre da morte e servo de Cristo. Essa condição aqui, meus irmãos, é muito mais gloriosa, pois servimos aquele que nos libertou, e não aquele que nos oprime, que nos traz morte. Não servimos a um opressor, mas a um libertador. Tudo aquilo que produzimos antes dele é descartado, e agora produzimos coisas que não trazem vergonha, nem destruição, e nem morte, e nem a ira de Deus. Agora, como livre que somos, temos a condição de produzir frutos de santificação. Aquilo que nos escravizava, a sentença, a opressão que nós trazíamos sobre nós, foi destituída de poder em Cristo. Agora podemos realizar obras de justiça, porque a gente está na videira, fomos enxertados na videira. Com esse Senhor Jesus Cristo, recebemos o grande presente da vida eterna. Somos livres, mas somos seus servos. Seu amor é grandioso, sua graça abundante, seu perdão é vivificador, sua palavra é vida. Não existe jugo pesado, mas sim fardo leve quando seguimos esse Senhor. Concluindo, meus irmãos,
escravos do pecado ou servos de Cristo? Escolha. Escolha em qual dos lados você quer ficar. Deus te convida hoje a refletir sobre o que somos e como temos servido a Deus, inclusive em tempos de crise. O que temos visto nesses dias é que a igreja parece estar dormindo. É claro, meus irmãos, que falo generalizando. Mas quando mantemos os nossos olhos no nosso Senhor, como diz o salmista no Salmo 121, entendemos o quão glorioso é o nosso Senhor. Então oferecemos tudo o que temos, tudo o que somos a esse nosso Deus. E continuamos a servi-lo em qualquer situação. Deus também te convida a fazer a sua escolha hoje. Escolha Cristo. Talvez você que esteja nos ouvindo hoje, você ainda não fez a sua escolha por Cristo Jesus. E eu quero te dizer que a sua situação é bastante crítica, porque se Cristo não é o seu Senhor, você já tem um outro Senhor. Não pense que você está numa zona neutra. Não existe isso. Ou você tem compromisso com o Senhor, ou você tem compromisso com Satanás, diabo e com o pecado. Ou você está submisso, ouvindo a voz do Senhor, ou você está submetendo os seus ouvidos à vontade da carne, ao pensamento do mundo e ao diabo. Deus te convida hoje para que você tome a sua decisão. E não deixe isso para depois, porque pode ser muito tarde. O que você precisa fazer é orar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pedir para que Cristo seja o Senhor da sua vida. Então, tudo vai se fazer novo. As práticas antigas vão-se embora. O Senhor é trocado. Cristo assenta no trono. Você se torna súdito. Sai do império, do reino das trevas e vem para o reino do Filho do amor de Deus, Cristo Jesus, no qual você vai ser abençoado com o maior dos tesouros que um homem pode encontrar, que é o perdão, a salvação, a vida eterna. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, e para que em Cristo Jesus nós sejamos fortalecidos sempre para lutarmos a batalha da fé, resistindo às investidas do Satanás, do inimigo de Deus, e dispondo o nosso coração ao serviço de Cristo, porque aquele que é o nosso Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos apresentar, Pai, a igreja do Senhor diante da Tua presença e clamar, ó Deus, clamar pela Tua santa misericórdia, para que o Senhor levante todo aquele que se abateu, ó Pai, com todas essas crises, que o Senhor fortaleça todo aquele, ó Pai, que durante todo esse tempo entregou os pontos,
Que o Espírito Santo do Senhor esteja a visitar todo e qualquer irmão que possa estar desanimado, para que restabeleça suas forças, arregace as suas mangas, entenda que o reino de Deus, ele é chamado, ele é feito de homens e mulheres intrépidos, fortes no Senhor, corajosos mediante a força que vem do Senhor, porque o reino do Senhor está diante de nós. A seara está pronta, os trabalhadores são poucos. Nós rogamos para que o Senhor envie mais, mas também clamamos para que todo servo de Deus seja fortalecido, seja cheio do pleno conhecimento de Deus, para que a sua igreja continue atuante, independente das circunstâncias. Eu oro também ao Senhor Deus por cada um dos nossos irmãos que estão em casa, e peço ao Senhor que por meio dessa meditação eles sejam encorajados, ó Senhor, a mesmo nesse tempo continuar a ser sal e luz, mesmo nesse tempo eles continuarem a ser aqueles que não se envergonham do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Peço aos irmãos e às irmãs que são aqueles que intercedem pelos ministérios, pelas igrejas, para que eles continuem fervorosamente orando e clamando, para que evangelistas, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos continuem o seu serviço ao Senhor. Peço por cada um dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai, que o Senhor os visite com tua mão poderosa e que eles sejam restaurados na sua saúde. Clamo também, Senhor Deus, para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, louvado seja Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que os irmãos tenham uma ótima semana. Para aqueles que precisarem, estamos à disposição como igreja para servi-los, basta entrar em contato conosco. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem em paz, em nome de Jesus. Amém.